Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, meu querido. Levanta ela bem alta aí e vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez estamos debaixo da Tua autoridade, nos submetemos, ó Pai, ao Teu Espírito Santo. Te pedimos, ó Pai, graça, favor, ajuda, Pai, do Senhor, para podermos compreender, ó Pai, a Tua palavra. E que não haja tão somente, ó Pai, uma compreensão intelectual daquilo que será ministrado, mas que possamos também, ó Pai, receber o toque do Senhor sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra, Pai, nessa noite, possa trazer transformação sobre as nossas vidas, possa mudar a nossa mente, metanoia, mudança de mente sobre nós, ó Pai. Que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Irmão, não se assuste com o que eu vou pedir agora, mas abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo 3. Não, pastor, o senhor errou. Quem fez o dízimo e a oferta foi a pastora. Não errei não, querido. Pastor, mas eu recebi uma mensagem do Senhor que o tema da mensagem hoje era redenção, não dízimo e oferta. Eu vou te mostrar na Bíblia a redenção através dos dízimos e ofertas. É impossível, irmão, nós falarmos das questões das nossas finanças, da nossa contribuição ao Senhor, sem que a gente entenda realmente o que é a redenção. No livro do profeta Malaquias, o clássico texto a respeito dos dízimos, nós encontramos esse nível de abordagem. Ao falar sobre a retenção do dízimo, o profeta, ele diz que quando nós retemos, nós estamos roubando a Deus. Então o texto ele fala, Malaquias capítulo 3, no verso 6, a partir do verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Não sai um amém, né? No final, irmão, você vai dar um glória a Deus. Então, eu estou pegando intencionalmente um texto do Velho Testamento, da Velha Aliança. Eu sei que alguns tentam fazer esta afirmação, que o dízimo é algo apenas da Velha Aliança. E não é da Nova. E, meu irmão, eu discordo. Mas como eu não estou aqui para trazer para a igreja a minha opinião, porque o que transforma não é a minha opinião, o que transforma chama-se Palavra de Deus. Então eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22.
no verso 16. Um texto também bastante conhecido. Mateus capítulo 22, no verso 16. Cadê os alunos do Carisma? Presta atenção no que eu vou falar hoje. Aliás, eu já estou falando da matéria desde ontem. Presta atenção. Mateus 22, verso 16. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa esfinge na inscrição? Responderam: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, quando fazem um questionamento a Jesus a respeito de pagar o tributo a César, Jesus pede para ver a imagem da moeda. E ele pergunta: de quem que é esta imagem que está na moeda? Eles respondem: de César. E aí Jesus então ele fala: dai a César o que é de... Ele respondeu a pergunta, sim ou não? Respondeu a pergunta, legal. Ele podia ter parado aí, mas ele não parou, ele continuou. E dai a Deus o que é de Deus. Até porque ele sabe que a pessoa que tenta dar uma de esperto com César, tenta dar uma de esperto com Deus. O que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: assim como César, uma figura do Império Romano, e hoje você pode trocar essa figura do Império Romano, e nós podemos colocar aqui como sendo o leão, né, os impostos que nós pagamos, porque a gente está falando aqui de impostos. Então, assim como César tem direito a uma fatia proporcional da sua renda, uma fatia proporcional aos seus ganhos, Jesus ele afirma que Deus também tinha uma fatia proporcional da renda de cada um. Só as moscas. Falar de dinheiro é pesado, hein, irmã? E em toda a Bíblia você não vai encontrar nenhum outro nível de contribuição que siga essa lógica. Jesus confrontando os fariseus, e o interessante é que normalmente você não vê Jesus elogiando os fariseus. Mesmo quando eles estavam fazendo a coisa certa, normalmente Jesus destacava o fato de que eles estavam fazendo do jeito errado. Por exemplo, Mateus capítulo 6, Jesus fala do fato deles orarem, jejuarem, darem esmolas. Essas coisas em si são erradas, sim ou não? Sim ou não? Não, não é errado. Mas Jesus aponta para a forma como eles faziam. A forma como eles faziam estava errada. Mas o único momento onde você não vê Jesus criticando eles é quando o assunto é dízimo. Aliás, Jesus não fala nem de estarem fazendo a coisa errada e nem de estarem fazendo da forma errada. Mateus 23, 23, a Bíblia... Me ouvindo? Pronto, agora sim. Agora acordou todo mundo também. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus, ele não está dizendo: vocês não estão errados por dizimar. Ele não diz: vocês são tão cuidadosos nessa área, mas estão sendo omissos em outra área. Quando você olha para o texto de Malaquias e você vê o posicionamento de Deus, a maneira com a nação de Israel, o conteúdo da sua fala, nós podemos perceber que esse nível de bênção sem medidas não é o que a maioria está vivendo da igreja. Mas a pergunta é: qual é o ponto que Deus está trazendo para nós nesse texto? O ponto que Deus traz nesse texto é o de apropriação indébita. Palavra chique, né? Estão pegando o que é, isso é que vocês falaram dele. E não tem como falarmos de propriedade de Deus sem nós esbarrarmos na espinha dorsal da revelação da Bíblia, que é a doutrina da redenção. E eu não sei, irmão, o que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra redenção. Talvez perdão dos pecados, salvação, escapar da condenação eterna, ir para o céu, e tudo isso são desdobramentos da obra da redenção, mas não é a definição do que é redenção. A redenção fazia parte não apenas da vida espiritual, a redenção fazia parte da constituição que a nação tinha. A lei de Moisés não era apenas a Bíblia daquele povo, era a constituição daquela nação. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Como Boaz, parente de Noemi, se torna o resgatador dos bens da família, o que incluía a responsabilidade de se casar com Ruth. Aquela história toda é uma história de redenção. Mas quando os judeus entre si falavam de redenção, eles tinham um exemplo muito claro, que Deus, na verdade, introduziu, estabeleceu e propagou ao longo dos séculos, para que quando Cristo se manifestasse, pudesse haver um entendimento claro do que Ele havia vindo fazer. Efésios capítulo 1, no verso 7, a Bíblia fala: nele, repete comigo, nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Agora sim, nós temos uma aplicação de ordem espiritual de algo que era natural. Agora, quando o judeu falava de redenção, um com o outro, eles entendiam, eles sabiam o que era aquilo, porque era algo cultural. Como assim, pastor? Algo cultural? Simples. Vou dar um exemplo para vocês, acho que do jeito que vocês vão entender. Então vamos lá. Se eu falar aqui a palavra churrasco, eu preciso explicar alguma coisa? E em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar que nós formos, pode mudar a forma com a qual é feita, mas o brasileiro sabe o que é churrasco. Por quê? Porque é cultural. É cultural. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente trouxer um estrangeiro, de algum lugar onde não exista isso, e a gente falar com ele: vamos comer um churrasco, ele vai virar para você e falar assim:
O que é churrasco? Porque não está na cultura dele, não faz parte. Se você for para a China, você corre o risco de comer gafanhoto. Então, se alguém de fora vier que não sabe, não tem isso no seu país, nós vamos ter que explicar para ele o que é. Quando os hebreus falavam de redenção entre eles, era como a gente falando de churrasco. Aliás, eu estou aberto a convites. Agora, hoje, meu irmão, você vai entender o que é redenção. Uns 4 ou 5 aqui na frente receberam. Levítico 25, 25. Levítico 25, 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Bom, para mim explicar para vocês redenção, nós vamos fazer um teatrinho. Eu preciso de 2 voluntários, homens. Um aviso para... Posso subir aqui. Um aviso para a família dos 2. Recebe o que eu vou liberar sobre eles, hein? Um do lado de cá. E você fica aqui. Pronto. Vamos lá. O que acontece? O texto que nós lemos, ele fala de alguém que chegou ao ponto de empobrecer. Vendeu suas propriedades. Então, havia algumas formas de se recuperar isso. O ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, era uma determinação divina. Toda dívida era perdoada. Todo escravo saía livre. Toda propriedade voltava para o seu dono. Mas isso acontecia uma vez a cada 50 anos. 2 vezes a cada século. Então vamos tentar aqui, nós vamos construir aqui uma cena. Amém? Preciso que você venha comigo, irmão, para você poder entender o trem aqui. Então vamos lá. Vamos supor que o nosso querido aqui, amado, recebe aí, Fábio. Ele é um cara empreendedor. O Lucas é empreendedor. Ele tem uma condição financeira muito boa. Recebe, vaza. Pensa num cara próspero. Próspero. E aí agora vê o melhor de tudo. Ele é meu primo de 2º grau. Então um dia eu procuro ele e falo com ele. Então, o negócio é o seguinte. Eu estou querendo investir no plantio de trigo. Isso vai dar dinheiro demais. É a hora de fazer isso. Eu preciso investir nisso. É a hora. E você sabe que eu tenho conhecimento da coisa toda. Eu tenho trabalhadores, eu tenho campo, eu tenho tudo. Eu tenho os animais, eu tenho tudo. Eu tenho os clientes para depois que a minha produção estiver pronta, para que eu possa escoar a demanda da plantação e vender. E eu só não tenho uma coisa, que é o que você tem sobrando. Recebe? Eu não tenho dinheiro. Então, eu quero te fazer uma proposta. Nós 2 vamos fazer uma sociedade. É aquela história, né? É golpe, eu sei que é golpe. Cai, só vive uma vez. Você vai entrar com investimento. E eu vou entrar com a mão de obra e com tudo que eu tenho. E no final nós vamos dividir o lucro meio a meio. Ele olha para mim e fala: meu querido,
Eu não cheguei onde cheguei financeiramente correndo riscos. O que você vê como uma grande oportunidade de lucro, para mim, é uma grande probabilidade de problema. Aí eu tento insistir com ele, não, mas o trigo está alto, a coisa está boa, a demanda, tem demanda e tal. Aí ele fala, tem demanda porque não tem fornecimento. Porque na hora de plantar trigo, porque não é hora de plantar trigo, ninguém está plantando. É arriscado. E a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Eu entendo ele, eu tento, eu insisto. E ele fala, não me interessa ser seu sócio. Agora, se você quiser o capital emprestado, para correr o risco por conta sua, eu vou estabelecer uma taxa de 20% de juros por semestre. Porque além de tudo é mercenário, abençoado. E eu, no desespero de fazer dinheiro, eu aceito a proposta. Mas ele deixou bem claro, eu não estou correndo riscos. Naquela época não tinha cartório. Então a gente ia firmar o acordo diante de testemunhas, diante dos anciãos que assentavam à porta da cidade. E ele mais uma vez deixa claro para todo mundo, não estou correndo riscos, estou fazendo um negócio de empréstimo, o risco é por conta dele. Desesperado para ganhar dinheiro, eu fecho o negócio. E aí, irmão, na hora que não era para chover, chove. Na hora que era para chover, não chove. Deu geada. Nevou. E eu perdi tudo no final. Você acha que perdendo todo o capital dele, eu poderia agora chegar para ele e falar, primo querido, foi mal, mas eu perdi tudo? Você acha que eu ia chegar perto dele e poder falar isso? Ele ia me responder, eu não corri risco. Quem correu risco foi você. E o problema é que eu já não tinha capital antes, e agora eu estou numa situação complicada porque eu estou com uma dívida com ele. Como que fica a minha dívida perante essa situação? Então vamos lá. Não havendo condições de pagamento da dívida, todos os meus bens, terras, animais, escravos, tudo o que eu tinha passaria para ele. Todos os meus bens. Quem está entendendo? E se não fosse suficiente, e nós vamos supor aqui que não era suficiente, eu e a minha família seríamos entregues como escravos para o pagamento. A partir do momento que isso acontecesse, quais eram as minhas chances de deixar de ser escravo, desconsiderando a morte? Primeiro lugar, pagar minha própria dívida. Mas eu virei escravo porque eu não tinha dinheiro para isso. Então essa opção está eliminada. A segunda opção, está lá em Êxodo 21, no verso 2. A Bíblia diz o seguinte, se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Mas como eu tive a infelicidade de nascer em Edom, país vizinho, então não se aplica a mim. Vai orando pela minha vida, irmão.
Então, a última coisa que sobrava para mim era o ano do jubileu, que vinha a cada 50 anos. Só que o último jubileu tinha acontecido há 5 anos atrás. – 45 anos que eu tinha que esperar como escravo. Eu estou com 40. Eu ia estar com 85. Eu estou querendo que alguém cuide de mim. Então, sem essas opções, o que sobrava para mim? Redenção. E aqui, que nós vamos deixar o meu Senhor de lado. Sou escravo dele. E agora nós vamos para o outro irmão. Se esse cara aqui era rico pra caramba, esse aqui, você tem que passar um ano inteiro contando, fazendo inventário dos bens dele. Recebe aí, vaza. Mas pensa num cara rico. Mais rico, mais rico, mais rico. Na verdade, antes de eu procurar ele, eu cheguei nele primeiro. Por quê? Porque ele é primo de primeiro grau. Eu cheguei nele primeiro, cheguei no parente primeiro. Ele é mais próximo. A diferença é que esse abençoado me cortou na hora. Não faz isso, é bobagem. Eu não vou ser cúmplice da sua burrice. Eu pedi pelo menos um empréstimo do dinheiro. Ele disse, não. Você vai acabar com a sua vida, deixa essa ganância de lado. Não é hora de tentar fazer dinheiro tão rápido. E ele deu todos os avisos. Eu agradeci, saí chamando ele de avarento. Fui insensato e não ouvi. Não quer fazer, tem quem queira. Foi quando eu fui até o outro irmão e entrei nessa enroscada. Agora que esse tempo passou, logo que tudo aconteceu e fui como escravo, esse aqui está me olhando com uma cara que só tem um tipo de pessoa na face da terra que sabe que cara é essa. Que é uma espécime chamada marido. É aquele momento ao qual você quer fazer alguma coisa, a sua esposa fala, não faz. Você vai lá e aí ela olha, ela pode nem falar, mas você lê na cara dela a alegria, a satisfação de, eu te avisei. É a cara que ele está fazendo para mim. E ele fica pensando, o que ele fez da vida dele? E não só com a vida dele, mas com a vida da família dele, está todo mundo escravo. Mas no início, o coração dele está duro e com raiva. Ele foi teimoso, eu tentei ajudar e o miserável não me ouviu. Os meses foram passando. O coração dele foi aos poucos amolecendo. Passou 6 meses. Passou 1 ano. E ele com a dor enorme. 1 ano e meio. Pô, demorou, hein, bicho? Perto de 2 anos, ele não aguenta e algo aperta o coração dele. Então, o que ele decide fazer? Ele decide se levantar como meu resgatador. O que ele faria? Ele tem que ir até o outro e ele vai perguntar, quanto que meu primo te deve? Lucas, como bom homem de negócios, fala, naquela época era tanto, hoje com juros é muito mais. E quando ele desce o preço, o meu primo vai lá e paga a minha dívida. E é aqui que você precisa entender a redenção, meu querido. No momento que ele paga a dívida,
todo o vínculo que foi criado com Ele, todos os meus bens, as terras, os animais, os escravos, eu e a minha família, nós não temos mais nenhum vínculo com Ele. Ele recebeu o dinheiro da dívida. Acabou. Na hora que o meu primo metesse a mão no bolso e pagasse a dívida, eu deixaria de ser escravo dele. Tudo meu tudo que era meu já não era mais dele. Aí é a hora que o crente não entende redenção e fala: glória a Deus, eu tenho minhas coisas de volta. Porque todos os bens passariam dele para ele. O glória a Deus não sai, né? Eu e minha família não somos mais escravos dele. Somos dele. Passou tudo para ele. Ah, mas ele pagou a dívida, eu achei que ia ser livre. Não. A partir de agora, meu primo tinha me comprado. Ele era o meu dono. E eu passava a ser escravo dele. Todas as propriedades pertenciam a ele. Pastor, mas isso não é trocar 6 por meia dúzia? E aí é que está o ponto da diferença. Porque o texto que nós lemos diz que o Redentor tinha que ser um parente próximo. Por quê? Porque ele iria tratar aquele que ele adquiriu como família e não como escravo. Aliás, com o dinheiro que ele tem, ele podia comprar terras melhores, escravos melhores, animais melhores, muito mais do que ele fez nessa negociação. Só que isso não era uma negociação interessante do ponto de vista financeiro, era uma manifestação de misericórdia. Então, logo embora ele fosse o meu dono, ele não necessariamente, ele me oprimiria como escravo. Que talvez o primeiro, amargurado pelo prejuízo que eu dei para ele, pudesse fazer. Essa era a operação da redenção que acontecia nos moldes do Velho Testamento. E com essa cena que eu te apresentei, eu preciso que você entenda o porquê a Bíblia diz que nele, Jesus, nós temos a redenção no seu sangue. Quero agradecer a participação dos meus 2 irmãos, muito obrigado. Quando a palavra que eu liberei sobre a vida de vocês, se acontecer, lembrem de mim. Por favor, irmã. Qual foi o problema da humanidade? Quando o homem pecou, o que aconteceu exatamente? Nós sabemos que o homem ele se desconecta de Deus, existe a separação por causa do pecado, a queda. O que normalmente nós não paramos para pensar são nos desdobramentos, são as consequências. 2 de Pedro 2,19, a Bíblia diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, no momento que a humanidade cede à proposta do pecado lá no Éden, algo acontece. Não apenas o homem se desconecta de Deus, mas a própria filiação divina, o direito que Deus tinha sobre a criação, se perde, e o homem se torna escravo de Satanás. Quando Jesus vem, Ele vem para resolver o que eu e você podemos chamar de uma transação comercial. Salmo 49, versos 7 e 8. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua dívida,
pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Então, o homem, quando passou a estar na condição de escravo, ele não tem a menor condição de resolver o problema. Ele não tinha ninguém que podia fazer isso. A Bíblia diz, porque a redenção da sua alma é caríssima. Ninguém pode dar a Deus resgate por ele. E porque não havia ninguém em condições de poder pagar essa dívida do pecado. Ninguém podia fazer isso. É aí que talvez vai fazer sentido para você o mistério da redenção. Porque é que Deus na pessoa de Jesus, por que Ele na pessoa de Jesus precisava se fazer homem? Porque somente um semelhante, um consanguíneo, somente um parente, alguém da família, poderia se levantar como resgatador. Mas não poderia ser um ser humano, porque todos desde Adão, desde o primeiro, estavam corrompidos pelo pecado, afastados de Deus, todos na mesma condição. Então Deus, o Verbo se faz carne, na pessoa de Jesus. Quando Cristo vai à cruz, Ele não está apenas morrendo para perdoar os nossos pecados. Essa é uma parte da redenção que nós entendemos muito bem. Ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, no verso 14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Não foi apenas o corpo de Jesus que estava cravado na cruz, o escrito de dívida. Aquilo que determinava esse padrão de escravidão foi pregado na cruz. E quando Jesus está pagando a dívida, qual que é o resultado disso? Redenção. Compra. Uma compra. Assim como o exemplo que eu dei, eu deixaria de ser escravo de um para ser escravo de outro. Não foi isso que eu falei aqui? Com Jesus não foi diferente. Apocalipse 5, verso 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Meu irmão, com o teu sangue, olha a expressão, compraste. É uma compra. Por que a Bíblia fala que é uma compra? Porque a redenção era de fato uma compra. A palavra redenção significa o resgate de uma propriedade. A propriedade que pertenceu ao próprio Deus foi adquirida novamente. Então, quando o homem estabelece essa condição de dívida por meio do pecado, e por causa dela a escravidão, era necessário uma intervenção. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por trás disso há algo que nós podemos chamar de uma transação. Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojar? É tomar o despojo. Por exemplo, na guerra, o exército que vencia poderia pegar todos os bens recolhidos como despojo do exército derrotado. Então a Bíblia está dizendo que Jesus despojou o reino das trevas. O que o reino das trevas, meu irmão, tem de valor para Jesus? A sua vida. As nossas vidas.
No momento que a dívida é paga, no momento que Jesus paga a dívida, na minha cabeça, viajante, eu imagino ele falando assim com Satanás: dá licença que isso é meu. Eu estou comprando todos eles de volta, não te pertence mais. Redenção é um ato de compra, meu irmão. Agora, se eu e você entendemos que redenção é um ato de compra, nós precisamos entender com mais clareza o resultado, qual é a consequência direta de redenção. A redenção em Cristo faz de Deus o nosso e faz de nós propriedade dele. Não há outra forma, meu irmão, não há outra perspectiva de você avaliar isso. 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Presta atenção nisso aqui. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Outra tradução diz que é povo adquirido, comprado. Ou seja, o ato de redenção nos faz propriedade de Deus. Quando Paulo estava no navio que acaba naufragando na ilha de Malta, ele se levanta em um determinado momento para falar de uma visão que ele teve. Atos 27, 23, ele fala: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha o que Paulo fala. Um anjo de... E aí ele fala, de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem eu pertenço. E hoje a gente usa o termo servo para indicar uma espiritualidade. A paz do Senhor, irmão. Servo do Deus Altíssimo. Traduzindo esse exagero da fala. Grandes coisas, escravo. Escravo. É o que nós somos. É o resultado. É o resultado. Aí alguém que quer vir para a igreja, o povo deu uma aliviada por causa da redenção, sair do dinheiro. Vamos lá. Aí a pessoa quer vir para a igreja. Pastor, eu quero ir para a sua igreja, mas eu preciso tirar uma dúvida com o senhor. Falei, pois não, querido. E é alguém que quer vir para a igreja, que não é convertido, mas quer estar na igreja aqui, né? E é uma dúvida até mesmo que muito crente tem. É verdade que se eu for para a sua igreja, eu tenho que dar 10% de tudo que eu ganho? A minha resposta, não, não é verdade. Pastor, não mente. Meu querido, eu sou pastor, eu não posso mentir. Bom, pastor não deveria mentir. Deixa eu voltar para a pregação, pensei alto. Não, pastor, eu sei de pessoas da sua igreja que disse que vocês acreditam que 10% tem que ser de Deus, tem que ser da igreja. Bom, aí eu falo, se é um dos nossos, ele não está mentindo. Pelo menos eu acho que não. Mas no mínimo houve um engano. Pastor, você tem certeza que não tem que dar? Eu falei, tenho. Pastor, você me garante? Te garanto. E é tão bom falar isso e olhar para a cara dos irmãos que acabaram de entregar o dízimo.
Tipo assim, não precisava ter feito. Vai pedir devolução. Mas nós precisamos ter esse entendimento, irmão. A nossa preocupação foi, eu tenho que dar 10%. 10% de Deus? Eu tenho que dar para Deus? Não, irmão. 100% é dele. 100% de quem você é passa a ser de Deus na redenção. Tudo que você tem, tudo que você é. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não comprou 10% das ações de ninguém. Quando Cristo realizou um ato de redenção na cruz, Ele comprou tudo que você é, tudo que você tem, tudo que um dia você vai ser, tudo que você um dia vai ter. Ele comprou tudo. Nós precisamos entender o que é redenção. Quanto custa o reino de Deus? Pastor, não custa nada, é de graça. E ainda fala da Bíblia ainda, abençoado. Você está completamente enganado, irmão. O reino de Deus não é de graça, é pela graça. Você está confundindo as coisas. O reino de Deus custa tudo que você é e tudo que você tem. Mateus 13, 44, 46, abre lá. Meu irmão, prometo que até meia-noite eu acabo. Eu não acabei nem a introdução da pregação. Falando isso, a menina que da organização já guardou a plaquinha. Desisto. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo, repete comigo, tudo, o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola grande, vende tudo, repete comigo, tudo, o que possui e compra. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que comprar o reino de Deus? Não, meu irmão, você não tem que comprar nada, você que foi comprado. Mas se você entender o que é comprado, você entende que o reino de Deus custa tudo que você tem. Como assim, pastor? Tudo que você tem. Romanos 10, do 8 ao 10. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da... Nós inventamos, a igreja cristã, ela inventou uma expressão, que nós temos que confessar Jesus como nosso Salvador. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que temos que confessar Ele como Senhor. Mas Ele não é o Salvador? É. Mas confessamos como Senhor e somos salvos. O objeto da confissão é Senhor e não Salvador. A grande questão é que a palavra Senhor na língua portuguesa, ela é fraca. Para nós é o filho dizendo para o pai, Senhor. Ou na cadeia do comando militar, sim, Senhor. Mas nada além disso. A palavra Senhor utilizada no Novo Testamento significa amo, dono. O escravo utiliza apenas esta palavra, apenas para se referir ao seu possuidor, ao seu dono. Então, o que significa a confissão de Senhor? No momento onde eu e você entendemos pela operação do Espírito Santo, pela proclamação do Evangelho, não apenas a nossa condição de pecado, mas
o que nos leva ao arrependimento, mas reconhecemos o que Cristo fez, então o que nós fazemos é nos curvar diante dele e dizer: Senhor, eu sei que eu entrei nesse estado e nessa condição de escravidão, e que o Senhor me resgatou dela. E o Senhor só fez isso me comprando, portanto eu estou me curvando diante do Senhor, para reconhecer uma transação legal que o Senhor fez. O Senhor já efetuou, e eu apenas me submeto, eu apenas aceito o que é fato e verdade. Eu não sou meu dono, o Senhor passou a ser. Eu não tenho nada, se eu tiver alguma coisa, foi resgatado junto pelo Senhor. Quando você admite isso, e é por isso que a Bíblia está dizendo que o reino de Deus custa tudo. Porque na verdade é apenas um reconhecimento, algo vai acontecer no meio do seu coração. A salvação é mais do que mera e simplesmente nós entendemos, mas não é simplesmente entender, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o trâmite todo realizado, aquilo que Ele fez na cruz. E tem um monte de crente, e se você for um desses, isso acaba hoje na sua vida. Tem um monte de crente que diz: antes de eu me converter, eu era escravo, mas hoje eu não sou mais. Mentira, continua sendo. Só mudou de dono. Agora isso faz toda a diferença, irmão. Não somos mais escravos de Satanás, somos escravos de Deus. Romanos 1:1, Paulo fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele fala servo. A diferença é que esse redentor, que tinha que ser um parente próximo, era um ato de amor dentro da família. A redenção, esse redentor, ele tinha que ser um parente próximo, e isso era um ato de amor dentro da própria família. Amém? Ao menos que o redentor seja sua sogra, aí é vingança. Aí a coisa fica feia. E se minha sogra estiver assistindo, te amo. Mas normalmente esse era o desenho. Deus não nos comprou para nos tratar como escravos. Romanos 8,15, a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Aqui Ele não nos trata como escravos, Ele nos trata como filhos. Mas é legalmente. Ele é dono, e nós somos sua propriedade. Nós definimos então o que é a redenção, qual o resultado que ela faz, qual o resultado faz de Deus nosso dono, e que nós somos sua propriedade. Quando entendemos isso, qual que é a pergunta que nós vamos fazer? Como que a gente deve agir? E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 18 ao 20, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, e ele vai falando ali de pecado. O texto está dizendo que você não se pertence mais. Meu irmão, você não se pertence mais. Você não é dono do seu nariz. Por que a gente não é dono, a gente não se pertence mais? Porque alguém nos comprou. Agora, ele fala no texto de 1 Coríntios, porque fostes comprados por preço. E essa frase é fantástica, por quê? Porque não foi barato. E quando, meu irmão, presta atenção na coisa, quando Satanás vier com aquela conversa fiada no teu ouvido, você não vale nada, você não tem valor. Você não vale nada, 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 você é pior de tudo. Você vira para ele e fala assim: você viu que a etiqueta de preço está aqui atrás?
Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A Bíblia está dizendo que se Deus deu Jesus, que era o melhor que Ele tinha, Ele faria qualquer coisa por você, crente. O preço pago foi alto. Isso mostra o valor que nós temos diante de Deus. Deus não nos comprou para nos oprimir. No entanto, Ele é dono. E Ele está dizendo: o seu corpo não é mais seu. Você não pode fazer o que quer. Você não pode pegar o corpo que eu comprei e simplesmente sujá-lo na prostituição. Então Deus está dizendo que você tem que entender o que é mordomia. Que na linguagem atual seria gerência. Quando o texto diz: glorifique a Deus nos corpos de vocês, ele não está falando necessariamente de dança. Ele não está falando de louvor, adoração. Há um culto de santidade. Quando nós entendemos, espera aí, o nosso corpo pertence ao Senhor. E se esse corpo pertence a Ele, eu preciso cuidar bem dele. Isso significa manter o meu corpo fora da imoralidade. Sim. Se Deus é dono, Ele comprou e requer de mim uma boa mordomia, ao exercer essa boa mordomia, que vem do entendimento de redenção, eu glorifico a Deus no meu corpo. E aqui nós vamos entrar nas finanças. Assim como o corpo não é mais seu, porque Deus comprou, nada que você tenha é mais seu, porque Jesus é dono de tudo. Esse conceito na vida cristã, mordomia, que não diz respeito apenas à parte dos recursos que eu entrego, mas ele diz respeito da minha responsabilidade de administrar aquilo que está comigo. Aí no seu mais alto nível de espiritualidade deve estar pensando assim: mas eu não sou dizimista, eu sou tudimista, pois tudo pertence a Deus. Então, irmão, eu estou aprendendo que nós temos que ser os dois. Por que você tem que escolher entre um e outro? A mesma lógica que remete a entregar 10% da renda a Deus é a lógica que me remete a cuidar e administrar dos 90% com consciência de que sou o bom mordomo. Mas vamos lá. José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, na condição de escravo. Embora ele tinha prosperado inicialmente, ele acaba preso injustamente, por causa daquela história lá da mulher de Potifar. Na prisão ele interpreta sonhos, o que posteriormente leva ele a estar na presença e interpretar o sonho de Faraó. Ele interpreta: viriam 7 anos de muita provisão, 7 anos de vacas magras. E ele aconselha a Faraó: aproveita, levanta alguém para administrar os anos de provisão, para administrar bem, para trabalhar com estoque, provisionamento, para que vocês possam enfrentar a crise. Faraó olha para ele e fala assim: a vaga é sua. Você é o cara que eu preciso para isso. Não apenas um visionário, sabedoria do alto, entendimento correto. Passaram-se então os primeiros anos de provisão. José prospera no Egito, como segundo na linha de comando, até que chega o período da fome. E a Bíblia vai dizer que não havia pão em toda a terra, porque a fome era severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã, por causa da fome. Então José arrecada todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que eles compravam, e recolheu à casa de Faraó. Você consegue imaginar isso, irmão? Acabou o dinheiro em circulação. E aí depois o povo chega para ele e fala: o nosso dinheiro acabou, nós não temos mais dinheiro, mas nós temos ali os nossos bens. Então nós vamos trazer os nossos bens em troca de comida.
Se o problema era a falta de dinheiro, então vamos começar a negociar os nossos bens. E o povo leva os bens em troca de comida. Só que acabou os bens. A Bíblia diz que Faraó se torna dono de todo o Egito. Tudo. E aí, quando a comida acaba do povo de novo, eles chegam para José e falam: nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais terra, compre-nos como escravo e nos dê comida. O que eles estão dizendo? É melhor ser escravo, perdendo a liberdade e continuar vivo, do que morrer de fome. Não temos dinheiro, não temos gado, você já levou tudo. Nós estamos nos vendendo. Estamos vendendo nossa liberdade, estamos vendendo nossa terra. Porque a partir do momento que você nos compra, nós trabalhamos para Faraó. Ele é nosso dono, mas agora é ele que nos sustenta. Então José compra tudo e escravizou todo o povo. Todo o povo. E o que os egípcios fizeram? O que José fez com eles? Gênesis 47, do 23 ao 24, a Bíblia diz: então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossa casa, e para que comam as vossas crianças. O que os egípcios fizeram perante isso? José nos dá a semente, ele fala, então, o quinto, 20% nós temos que devolver para Faraó, e o restante é para o nosso sustento. O que os egípcios fizeram? Ó vida, ó céus, ó azar, começaram a reclamar? Vamos pensar, meu irmão, de quem que eram as terras? De quem? De quem que era a mão de obra para plantar? De quem que eram as sementes? Então, de quem que é toda a colheita? De Faraó. Está aqui a semente. Vocês plantam. Nós vamos fazer assim: 20% é nosso. É de Faraó. Os outros 80% vocês comem e ficam para vocês. Você acha, irmão, que alguém se levantou e começou a gritar: ladrão! Está tentando ficar com 20% do que é nosso. Está querendo comprar carro. Está querendo fazer uma pirâmide de luxo. Eles disseram: meu Senhor, no verso 25, tu nos salvaste a vida, visto que nos favorece, seremos escravos de Faraó. Viver como servos de Faraó para eles era um privilégio, porque senão nem vivos eles estariam. É como se eles estivessem dizendo: nós estamos gostando de ser escravos, porque nós estamos vivos. Agora, por que ele pediu uma parte? Não é apenas porque ele precisava sustentar o palácio. Não é porque ele precisava sustentar a corte de Faraó. Não é porque eles tinham que ser mantidos. Nós podemos definir isso como uma espécie de memorial. Todo favor que você faz, que você não lembra que é favor, daqui a pouco vira dívida. Como assim, pastor? Simples. Vamos supor que a gente vai definir agora que uma pessoa que está com necessidade, nós vamos dar para ela 6 meses de cesta básica para ajudar ela, até ela se reerguer, conseguir um emprego e tudo. Amém? No final do 6º mês, no 7º mês, se você não lembrar o irmão que tinha um prazo e que era um favor,
no 7º mês, ele vai se levantar e falar com você: você está me roubando, cadê minha cesta? Pastor, que absurdo. Não, irmão, acontece. Acontece. O que José fez? Faraó não quer o mal de ninguém. Ele queria ajudar vocês. Mas além das necessidades do palácio, vocês precisam manter o sentimento de gratidão por aquele que salvou vocês. E isso é um perfeito paralelo do que Deus fez conosco. As nossas vidas e tudo que tínhamos passaram a pertencer ao Senhor. Mas Ele não quer tomar tudo de nós. Ele quer que a gente continue vivendo. Ele quer que a gente viva o melhor do que viveríamos se não fôssemos os seus mordomos. É como se Ele estivesse dizendo: vá em frente. Usa o que é meu para vocês, para que vocês possam viver. As suas vidas possam continuar produzindo. Mas não quero que vocês se esqueçam que vocês são apenas mordomos do que não pertence a você. Então, de toda a sua renda, eu quero 1/10 para mim, além do que vocês me darão espontaneamente. Quando eu falei esse paralelo de ser tudimista ou dizimista, meu irmão, você tem que ser os dois. Por quê? Porque tem vezes que você não vai dar só o seu dízimo. Deus vai te mover a entregar mais, além daquilo ali. Recebe, irmão. Recebe isso. Ele vai te mover a fazer mais, além. A Bíblia fala: de vós, amados, espero coisas maiores. Maiores. Então nós temos que parar com esta mentalidade que, vamos lá, eu cheguei aqui, entreguei o meu dízimo, bati o meu cartão, cumpri minha obrigação. Não, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele te comprou por preço. Você não é mais escravo de Satanás. Você tem um dono, um resgatador. É o nosso Senhor. Mas Ele não te chama de escravo. Ele te chama de co-herdeiro com Cristo. Herdeiro das promessas, herdeiro das bênçãos e herdeiro da obra dEle. Entenda isso. Entenda isso. Nós não podemos ter a mentalidade de pensar: isso é injusto, mas nós temos que nos regozijar no Senhor, porque nós pertencemos a Ele. Pastor, mas tudo o que, se eu for além do que eu faço hoje, mas meu sustento, minhas contas, meu irmão, lembra do que nós lemos no primeiro texto de Malaquias: eu abrirei as comportas dos céus. Entenda isso. Foi Ele quem te resgatou. E Ele não mente, Ele cumpre a palavra dEle. Entenda isso, irmão. Não caminhe com falta de compreensão do que é redenção. Entenda. Tudo o que você tem, vai ser ou vai ter, pertence a Ele. Você é mordomo. Mordomo. Amém? Glória a Deus. Eu tinha muito mais para falar. Eu ia quase chegar à meia-noite mesmo, mas eu vou ter que parar aqui. Hã? Vixe. Vai orando, irmão, vai orando. Vai orando. Nós vamos para o momento da ceia, mas vamos fazer o seguinte: fica de pé, para parecer que está acabando. E aí, enquanto você está de pé, eu leio mais uns 200 negócios aqui. Meu irmão, só entenda uma coisa aqui. A entrega do seu dízimo é um ato profético. Cadê os pentecostais aí? A entrega do seu dízimo é um ato profético. Como assim, pastor? Vamos lá nas 10 pragas. A última de todas elas era a morte do primogênito. Amém? Você lê Bíblia e você conhece a história, amém? Qual a direção que Deus deu para o povo dele? Vão sacrificar um cordeiro. Vão pegar o sangue deste cordeiro. E vai passar nos umbrais das portas, como marca
de que naquele lugar está o meu povo. Amém? É isso mesmo que está na sua Bíblia? Está em dúvida, é isso mesmo, irmão? Tá. Então vamos supor, 2 do povo de Deus. Um fez certinho, sacrificou, pegou o sangue, passou nos umbrais. O segundo, isso é bobagem. Tem nada a ver isso. Não faz. Estou falando de 2 pessoas que são do povo de 2 crentes, irmão. Todas as pragas do Egito, em todas elas, as 9 primeiras, o povo de Deus foi resguardado. Na 10ª, quando o anjo da morte passou, aquele que colocou o sangue nos umbrais das portas, aquela casa foi resguardada. O outro crente que não fez isso, ele sofreu a praga. O seu dízimo é um ato profético, porque quando você entrega, você está dizendo para Satanás: você não tem poder nas minhas finanças. Mas quando você tem essa mentalidade e não entende de redenção, e você fala: não, eu não vou fazer isso, é bobagem, eu não vou dar dinheiro para homem, eu não vou enriquecer homem, e você não faz isso, você está falando para Satanás o seguinte: as minhas finanças, o que eu tenho, os meus pertences, não são de Deus. Pode fazer o que você quiser. E meu irmão, eu não estou aqui para botar medo em você. Por isso que eu me estendi um pouco mais na pregação, para trazer para você um entendimento bíblico a respeito da importância do dízimo na redenção. Toda vez, irmão, quando você for entregar o seu dízimo, a sua oferta, entregue com uma mentalidade diferente. Quando você for depositar na salva, você pode fazer: eu estou fazendo um ato profético, as finanças, os meus bens, a minha casa está sendo guardada no Senhor, porque é propriedade dEle, e o que é dEle, o diabo não toca. Ele não toca. Muda a sua mentalidade, irmão. Não entregue o seu dízimo por obrigação. Não entregue por um cumprimento de protocolo. Mas entregue por gratidão daquilo que o Senhor fez pela sua vida, daquilo que Ele fez por você. Feche os seus olhos. Tua misericórdia,